O vídeo de hoje é mais um kit de maquiagem caseira. Nós estamos no kit 21 e eu tenho um recadinho super especial pra vocês. Até agora eu tava tendo kits de maquiagem todo domingo. Mas agora eu queria me libertar um pouquinho desse compromisso com vocês. Não é que não vai ter mais kit, gente, vai ter kit sim. Mas eu não posso garantir todo domingo, porque também minhas ideias não estão tão boas por enquanto. Eu tô com medo de fazer kits que tenham itens não tão bons. Então eu prefiro de vez em quando intercalar com faça você mesmo bem legal, algum se arrume comigo, ou algum outro tipo de vídeo que vocês queiram assistir aqui no canal. Então comenta bastante aqui embaixo os tipos de vídeo que vocês querem ver aqui também nos domingos. Eu vou deixar um card com uma pesquisa para vocês me dizerem qual é o tipo de vídeo que vocês mais querem ver nos domingos por aqui. E daí eu vou intercalando um final de semana com um kit, um final de semana com algum outro tipo de vídeo, pra gente ter conteúdos diferenciados no canal e não perder a qualidade dos kits. E me contem aqui embaixo o que acharam dessa notícia. Nesse kit tem esse batom metalizado lindo e eu fiz dois tipos de batom. Um que vai maquiagem e um que não vai maquiagem, porque me pediram bastante também que esse batom metálico não fosse com maquiagem. Então eu resolvi trazer esses dois tipinhos pra vocês. Além de outros itens super legais, então vamos pro vídeo. Mas eu vou deixar uma meta, então a nossa meta de 3.000 likes continua. E assim que bater, eu vou tentar trazer o mais rápido possível o próximo kit pra vocês. E vamos começar o nosso kit com um pincel de pó super legal. Esse pincel, eu já ensinei alguns tipos de pincéis aqui no canal, mas nunca um pincelzinho de pó. Então eu resolvi trazer pra vocês esse pincel super legal. E a gente vai utilizar para ele nada mais, nada menos do que lã. Eu já usei barbante aqui no canal para um outro tipo de pincel, não sei se ia ficar bom para esse. Esse eu testei com lã e ficou muito legal. Então eu vou fazer várias voltas, bastante mesmo, em volta da mão, fazer um pomponzão bem fofo. Pegar uma lãzinha, prender num canto para apertar o pompom e vou fazer então uma bundinha ali nesse pompom para prender depois nessa tampinha do pincel. E vou prender com lã também. Agora eu vou pegar a tesoura e cortar ali no meio para fazer então realmente um pompom e vou acortando para deixar ele mais ou menos retinho já. Agora com esse pincelzinho não, um pente de cachorro mesmo, eu vou penteando o nosso pompom, o nosso pincel para deixar as cerdas bem unidas e bem fofinhas para dar aquele efeito esfumado super legal para o pincel de pó. Se você, às vezes vai ficar um pedacinho no meio, precisa cortar. E eu fui cortando e penteando. E daí agora, ele tá bem bolhudo ali, a gente vai fazer então essa parte da tampinha pra ele fazer igual realmente aqueles pincéizinhos assim, pequenininhos. Eu vou utilizar cola quente, vou colar uma tampinha de garrafa, mesmo tampinha de água, e eu vou colar ali na parte de trás do nosso pincel. Você pode depois pintar essa tampa, enfeitar com fita, o que você quiser. E agora eu vou usar a tesoura para ir cortando ele e ajeitando ele bonitinho para ficar bem certinho e bem retinho. Você pode fazer ele com uma pontinha, você pode fazer ele redondinho, você pode fazer ele bem reto, como você quiser. O importante é que ele seja bem fofinho e bem macio. E agora eu vou testar, vou começar com o pó aqui então, e eu vou aplicar em todo o rosto e fazendo movimentos circulares para ele ir esfumando. E agora eu vou aplicar um pouquinho de blush, vou usar esse blush mosaico da Vult para mostrar como o pincel ele é de mil e uma utilidades. Você pode usar ele para outras coisas além de ser só pó, né? Pode usar para pegar contorno também, iluminador. Ele é um pincel fofinho mesmo. Vocês podem ver que ele manteve muito a pigmentação do blush. Foi super legal, ele super esfuma, mas mantém tudo bem pigmentado também. Né? Ficou tão pigmentado, mas tão pigmentado que um lado do rosto ficou demais. Por isso eu levei uma chinelada na cara. Mas nada que não tem conserto também. Eu usei o mesmo pincel, peguei o pó e apliquei ele em cima e dei uma super amenizada, ficou mega bonito. Próximo item é o batom metálico que ganhou então na última votação e eu trouxe duas versões, uma sem maquiagem e uma com maquiagem. Vamos começar com a sem maquiagem. Então a gente vai utilizar apenas dois ingredientes. O primeiro é
gel de cabelo. Eu vou dar preferência que vocês utilizem um gel de cabelo à base de água, porque a base de álcool tende mais a dar alergia e pode ressecar os lábios também. O outro ingrediente é purpurina, essa de papelaria mesmo, tá? O único detalhe, não é uma maquiagem, então eu aconselho todo mundo a fazer um teste de alergia antes de usar. Tá? Tem que tomar bastante cuidado. Mas é só colocar purpurina ali no meio e misturar bem. Eu usei a prateada porque eu tenho em casa, mas purpurina tem de várias cores, tá? Então você pode escolher a cor que você quiser o seu batom. Realmente fiz a minha prateada porque era o que eu tinha em casa. É só misturar ali muito bem. Quanto mais purpurina e quanto mais você misturar, mais pigmentado vai ficar. Se você quiser ele levemente pigmentado, só uma corzinha básica, você coloca menos purpurina e mistura menos. Tá? Vocês podem ver ali que o meu ficou bem pigmentado, tá? Mas se o de vocês não ficar, você pode aplicar em 2 camadas então. Passa uma camada fina, espera secar e passa outra camada. Agora eu tô mostrando, eu espalhei na mão como ele ficou bem sequinho por causa do gel. E aqui eu tô espalhando pra mostrar a pigmentação pra vocês também. Tá? Então ele pigmenta realmente. É só questão de construir camadas e colocar mais purpurina. E ele ficou desse jeito, um batom, esse prateado ficou mega metalizado. E batom metálico 2, então é um que vai maquiagem pra gente ter várias opções pra fazer como vocês quiserem. A gente vai utilizar então base, de preferência uma base mate. Um pouquinho de gel de cabelo, de novo preferencialmente que seja base de água, mas ele é opcional, dá pra fazer sem o gel também. E sombras cintilantes e metalizadas, né? Então agora você bota ali um monte de sombra. Eu coloquei também depois um tiquito de purpurina pra dar aquele brilho metalizado a mais, mas é opcional também, só com a sombra metalizada também fica bonito. Lembrando que ele não vai ficar tão pigmentado na hora de misturar, ele pigmenta bem mais depois na boca, porque a base vai secar. Tá? Então, enquanto tá ali, ele fica mais pro bege. Ó, coloquei na mão e misturei pra vocês verem a pigmentação dele na mão também. Mas eu vou aplicar nos lábios pra vocês verem como é fácil. Ó, tá a nossa misturinha ali. Vou usar essa espátulazinha mesmo que eu usei pra misturar, pra aplicar o nosso batom, então. Apliquei em todo o lábio e ficou desse jeito um batom super metalizado, meio dourado, prateado e lindo. E o próximo item é um pote de EVA, que é um potinho para guardar as makes caseiras que vocês pediram bastante também. E agora eu vou trazer então, eu usei um retalho de EVA mesmo e alguma coisa para usar de molde redondo, tá? Eu tô utilizando ali uma tampinha de coisa de cortina, mas pode ser qualquer outra coisa redonda. E depois dela eu desenhei também um retângulo, mais ou menos que eu achei que daria pra contornar essa bolinha. No final depois ele ficou meio curto, tive que fazer um maior, tá? Então o que dá pra fazer? Dá pra medir ela também com barbante, a rodinha, depois esticar e fazer um retângulo daquele tamanho, tá? Medi mais uma vez ali pra fazer outra e cortei um pouco maior porque vai ser a nossa tampinha. Então nós temos uma redondinha, Então nós temos um círculo menorzinho e um círculo maior. Ó, viu? Ela não ficou muito certa ali e eu vou precisar fazer outra. Então depois eu cortei outro pedaço maior, recircundei ela e cortei o excesso. Acho que funciona melhor pra você não desperdiçar os cortes de retângulo ali, então. Ó, sobrou aquilo ali, vou cortar fora então aquele pedaço. Depois eu vou cortar mais um pedacinho porque sobrou mais um pouco ainda. Ó, eu vou medindo e vou recortando. Cortei mais um pedaço. Aí agora ficou o tamanho certo. Ó, mas sempre fui medindo pra ele ficar redondinho e encaixar ele na ponta. E o maior vem como tampa em cima. Eu vou recortar um outro retângulozinho menor pra poder fazer a bordinha da nossa tampa então, tá? Mesmo esquema, passei em volta e fui testando, ó. Esse foi muita sorte, coube certinho. E agora com cola quente eu vou passando ali em volta e grudando esse retângulo em volta então para montar o nosso potinho. É importante que a quantidade de cola quente seja considerável para você conseguir vedar esse fundo, para ele não ficar nenhum espacinho sem cola quente, para poder você colocar alguma coisa mais cremosa e mais líquida e não escorrer também,
tá? Se você for pequeno, pede ajuda para usar cola quente. Quando for finalizar, eu coloquei ali na lateral também para fechar esse nosso potinho bem certinho. Fiz a mesma coisa então com a parte da tampa. Finalizando a tampa, eu fiz mais um pedaço de EVA, um pouquinho maior que a tampa para colar em cima para ficar mais bonitinho e ter um acabamento melhor, mas essa parte é opcional também. E eu coloquei ali dentro um pancake preto que eu tinha feito em outro kit de maquiagem. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. Um super beijo, até a próxima. Tchau!